Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Fernando Boalho, Dev Multitask, e hoje vamos ver a parte de testes com repositórios lá do Spring Boot, né? O que eu tenho visto por aí, muita gente trabalha com Mockito, que é ok, sim, funciona legal, mas eu tenho uma outra sugestão aqui para vocês. Bom, vamos lá. Então, o que eu fiz aqui? Tem um projeto aqui que eu abri aqui no IntelliJ, tá? Na verdade, vamos rodar aqui o projeto para vocês verem, né, como que ele funciona. É o exemplo assim, acho que o mais simples possível, né, que eu consegui fazer com um banco de dados e com uma tabelinha só. Tá? Então, não tem nem parte web, né? Esse exemplo, né? Então ele basicamente sobe aqui o Spring Boot, roda aqui algumas operações, tá? E é isso, ele só faz isso, tá? Então o que a gente tem aqui de ambiente? Então a gente tem aqui um banco de dados, que é eu coloquei aqui, tem uma tabelinha só, que é essa tabelinha cliente, tá? E ela está vazia. Acho que ele... não, ele está inserindo aqui vários... Ela estava vazia no início e agora ele inseriu aqui vários registros. Tá. É bem simplesinho mesmo, tá, gente? E aqui vamos ver as colunas, né? Tem aqui ID, nome, CPF, data de nascimento, cidade. Tá. Esse exemplo aqui é daquele exemplo que tem lá no GitHub, né? Que eu fiz, que tem uma API para usar como MVC, né? Mas eu só reduzi aquele exemplo para mostrar para vocês, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho. Como que é o teste que está aqui, né? Aqui tem um teste aqui implementado com o Mockito e vamos ver primeiro então como que está a aplicação. Tá, vamos olhar aqui e começar pelo começo, que é aqui no .xml, né? Uma aplicação aqui feita em Maven e está baseado no Java 17, tá? O que mais? Aí aqui estou usando o Spring Boot Data JPA, né? E usando o driver de MySQL. Tá? De teste estou chamando aqui o padrão do Spring Boot mesmo. Tá? Então, como vocês podem ver, não tem muita coisa, né? Beleza, então vamos ver onde que começam as coisas. Então, para representar essa tabela que eu mostrei para vocês, a gente tem essa entidade aqui, é cliente, né? Uma classe cliente. Aí tem aqui representando, né? Aqui o ID, nome, CPF, data de nascimento, cidade. Tá, o repositório é aquele lá do JPA, né? Então eu estou implementando aqui, né, a interface, colocando aqui cliente e beleza, né? O Spring já tem todos os métodos prontos para a gente usar, né? E aí como que a gente faz? Como que a gente usa, né? Então esse cara ele tem uma camada service, né? Então tem uma classe service que ela chama aqui o repositório, né? E faz as operações, né? Então aqui de salvar cliente, de buscar todos os clientes, né? Buscar um cliente por ID, né? Remover cliente por ID. Tá? Então uma camada service que ela não faz nada demais, ela só repassa para o repositório fazer as operações, tá? É um exemplo. Então, qual que era a ideia aqui? Então, tem uma classe aqui. Poderia, assim, você pode pensar que o normal seria você ter lá um sistema, claro, com muito mais tabelas e você teria talvez uma API, né, com essa classe service aqui um pouquinho mais complexa, com algumas regras de negócio. E você vai ter uma API que vai chamar essa classe service, né? No nosso exemplo aqui, para deixar a coisa mais simples possível, né? Eu estou usando aqui o runner, né? Esse esquema aqui do Spring Boot, né? Command line. Então, quando o Spring Boot sobe, aí chama esse cara aqui para subir também, né?
E aí aqui eu coloquei aqui os logs aqui que a gente vê, né? Então tem alguns logs que eu coloquei, né? Aqui salvando cliente, né? Tal. E então o que ele faz? Ele salva, busca, tá chamando, notem aqui, né? Eu estou chamando aqui o service, né? Ele entra aqui, né? Declarei aqui a service, tá entrando aqui como construtor, né? E aí ele está chamando aqui, né? Salvei, busquei, né? E que mais? Vamos ver o banco de dados. Como que eu referencio esse cara? Tá aqui, ó, no application YAML, né? Então aqui que eu defino onde que está o banco de dados, né? Data source, URL. Então aqui o banco de dados, o nome. Quando eu criei tudo igual para ficar mais fácil, né? E aí eu coloquei algumas configurações para a gente ver o SQL, tá? Então, tipo, coloquei aqui como debug, tá? Que é essa do JPA, show SQL. Então, a gente consegue ver aqui a query, né? Que ele está chamando. Enfim, dá para ver, ter mais informações, né? Bom, basicamente é isso. Vamos ver como que está o teste agora, né? Que é o interessante desse vídeo aqui. Então, o teste, né? Esse é um teste com Mockito, tá usando aqui Mockito, e é um cara que eu vejo ele sendo muito usado, né? Para você, como o próprio nome diz, né? Mocar, né? Você vai simular, né? Chamadas e você vai falar o que quando você chama um serviço ali que você não tem um controle, o que esse serviço deveria fazer, né? O que ele deveria voltar para você, né? Isso, na verdade, essa é a ideia do Mockito, né? Então aqui, né, tem alguns testes aqui que na verdade, eu pedi pro ChatGPT gerar aqui. Dei uma ajeitada aqui, mais ou menos, tá? Mas assim, esse é aquele objeto cliente lá, né, que a gente viu. Aí aqui, ó, o Mockito, então você trabalha desse jeito. Então, eu vou testar esse service aqui, né? O cliente salva cliente, cliente service salva cliente. Aí por trás, esse cara aqui, que ele vai fazer? Ele vai chamar o cliente repositório e para gravar no banco de dados, né? É isso que ele faz. Então o que a gente vai fazer aqui? Aqui ele vai falar, ele está mocando, então ele fala, ó, quando esse service chamar o cliente repositório, ele fizer um save aí ele fala aqui, né, aí é uma coisa do Mockito, né, qualquer classe, qualquer objeto da classe cliente, então ele vai voltar esse cara aqui que a gente declarou aqui em cima, tá? Então é isso que ele declara aqui, tá? Aí ele pega, faz isso e depois aqui o assert aqui do JUnit compara, né, se o cliente que ele voltou é esse cliente mesmo. Tá, vamos botar aqui tentar fazer um debug, aí acho que dá para vocês verem que quando eu chamo esse cara, ó, então aqui por exemplo, aqui já dá para ver, ó, o repositório aqui do cliente, né? Ele não é uma classe repositório, é uma classe, ó, do Mockito, tá vendo? Ele é um mock, aqui ele já entende que isso aqui é um mock, né? Como isso aqui foi feito assim, dessa maneira, né? Então assim, quando você coloca essa anotação mock, aí o Spring ele já vai entender, né, quando você rodar esse teste, que esse cara é uma classe desse tipo aqui, mas ele é um mock, né? Então ele não vai chamar a classe original, ele vai só simular aqui dada a entrada, ele simula a saída, né? Agora, já esse cara aqui, ó, o client service, como que a gente declarou aqui? Aqui a gente declarou com esse inject mocks, então ele vai garantir que a classe vai pegar e vai injetar esse cara, né? Esse cliente repositório. Então, internamente, né, ele vai chamar o repositório, né, e retornar aqui o objeto, né? E aí depois ele compara aqui e dá o sucesso. Bom, é isso, tá? Não tem... A gente rodar aqui, acho que deve estar passando tudo, né?
acho que tem que tirar o debug, né? Tirar aqui o debug. Beleza, passou. Então, o que ele está testando aqui? Se ele grava, se ele busca, né? Busca todos, busca apenas por um, né? Então, são alguns testes aí que você pode fazer, né? E o Mockito ele tem aqui uns interessante, né? Que esse aqui, ó, esse Verify, que ele consegue testar dentro do serviço quantas vezes que ele chamou nesse caso o cliente repository, né? Então você fala, ele chamou uma vez só, né? Então ele é bem poderoso, tá? Bom, aí assim é uma abordagem assim que você pode usar sem problema nenhum, né? Mas qual que é um problema? Aí eu digo assim, é mais na minha opinião, o que eu acho que é um problema? O problema é que assim, bom, primeiro que vamos fazer uma análise aqui bem mais crítica, né? A gente está fazendo um teste de um exemplo bem simples, super simples, né? Uma tabela só, uma classe de service assim, que é bem simples. E eu já tive que declarar, né? O que entra, o que sai, né? Agora imagina para toda vez que você precisar testar qualquer coisa, você tem um service lá que chama 3 repositories, você vai ter para cada um, você tem que ficar declarando, né? Porque se a gente vê no dia a dia, os sistemas são bem mais complexos, né? Você tem várias, mesmo pensando só em banco de dados, né? Você pode ter várias tabelas, aí o teste que deveria ser simples acaba sendo complexo, tá? Bom, então aí que vem a sugestão que eu falo para vocês, como vocês deveriam fazer o teste, tá? Então assim, tá errado fazer assim? Não tá errado, tá? O teste ele atende aí o que ele precisava fazer, né? Ele está testando a camada aí de persistência, mas eu acho que tem uma maneira melhor, né? Então aí eu vou aprofundar no que o Spring Boot oferece, né? Então, pelo que o Spring Boot oferece, aí sim você tem uma opção melhor, tá? Na minha opinião, que eu acho mais fácil de trabalhar, tá? Então eu vou criar aqui como é que eu chamo esse cara aqui? Clientes, que é um client service test. E aí eu vou mostrar para vocês qual que é a ideia desse cara. Então, a ideia, na verdade, vou fazer assim, eu vou fazer um copy paste mais fácil. Aí eu tiro aqui o Mockito. Então, qual que é a ideia? Eu quero fazer um teste, né? Testar minha camada de repositório, mas sem o Mockito. Quer dizer, sem o Mockito para ficar simulando o que o banco de dados tem que fazer, né? Então, o que seria legal? Seria legal que o próprio Spring ele já simulasse isso para mim, simulasse um banco de dados, né? E não eu ter que ir lá e na mão falar, né? Um find, o que tem que voltar, um select, um count, né? Um insert, né? Um update, o que tem que voltar, tudo isso não. Então o ideal é que até um teste para ficar mais próximo do que você trabalha, você realmente chama o serviço, você não mocar o que ele deveria voltar, né, do banco de dados pelo menos, e conseguir trabalhar com isso, tá? Então como que o Spring consegue fazer isso? Então, então o que eu falei para vocês? Então qual seria a minha ideia? Então aqui, primeiro tirar esse... Vamos ver, se eu tirar esse cara aqui, tira só o cliente. Aí o que ele quebra? Então, ó, ele quebra essa parte aqui de simular. Então, o que eu falei, eu não quero que ele simule nada para mim. Então, eu gostaria disso aqui, ó. Então, eu chamei aqui o service e eu testo aqui se ele gravou ou não, né? Eu não quero simular o que ele deveria voltar, tá? Então, eu vou tirar esse, ó. Tô tirando todas as simulações. Aí esse do delete, tá, talvez tenha uma outra, a gente pode testar de uma outra maneira, tá? Bom,
testa, sei lá, tenta fazer um find, né? Como, sei lá, talvez você faz faz o contrário que ele fez aqui, né? Sei lá, vamos ver, talvez você pega um option, tem várias maneiras de fazer, tá, gente? Isso aqui é uma... Então, assim, ele tá primeiro removendo aqui do ID 1, depois ele ele busca pelo 1, aí não tem que voltar nada, né? Então, deixa eu ver, o certo seria... Talvez seria o found cliente, talvez botar um assim, ó. Tem várias maneiras de fazer, então assert true, um found cliente exempt, né, que ele não achou, então ele removeu, opa, aí pronto, colocou import, tá, se eu rodar aqui, claro, eu não quero isso aqui também, tá, aí eu quero o quê? O que eu gostaria aqui? Bom, primeiro aqui fosse o nosso amigo AutoWired. Então o Spring ele injetaria o client service e aí o client service ele vai lá e faz o que tem que fazer. Mas assim, gente, onde que ele vai inserir o dado? Né? Bom, então o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar com a proposta que o Spring tem para trabalhar com testes, para você simular um banco de dados para teste. Então, bom, o primeiro lugar que você precisa fazer é falar que esse teste é um teste do Spring Boot, né? Porque como eu estou usando AutoWired aqui, né? Então você coloca esse Spring Boot teste e está falando para o Spring que você vai usar o contexto dele, que ele vai ser utilizado aqui para o teste como um todo, né? Beleza, mas só isso aqui não é suficiente, tá? Se você mandar rodar aqui, vai falhar, né? Porque ele não vai conseguir... Se bem que o banco de dados está no ar, né? Então, algumas coisas ele faz, outras não. Né? Vai falhar algumas coisas, né? Então, por exemplo, isso aqui ele falhou. Vamos ver... Por que ele falhou? Porque ele esperava uma lista, né? Mas no banco de dados tem várias, né? Que a gente até olhou aqui, né? O banco de dados tem bastante aqui, né? Então ele deu erro. Então, porque ele está acessando o banco de dados que eu estou usando, né? Que já está errado. Eu não deveria fazer isso. Então a ideia do teste, tem que estar no escopo só dele, né? Então o que a gente faz? A gente faz o seguinte, ó, você pega o application YAML, aí você copia para cá, tá? Porque aí dessa maneira a parte de testes, né, ela vai ter o escopo dela, né? Então aqui você pode ter um banco de dados só de teste, que é o que a gente quer, tá? Então deixa eu pegar aqui, eu tenho uma colinha aqui para ajudar um pouco. Deixa eu ver. Então o que a gente vai fazer? Então a gente vai fazer acho que está prontinho aqui, vou até copiar, tá? Fazer assim, ó. Usar um banco de dados do H2, tá? O H2, que é aquele banco de dados em memória, né? E aí, então a gente pode fazer isso. Usa esse banco H2 em memória, tá? Pode ter outro nome aqui, sei lá. Olha, repo test, qualquer coisa. E que mais? Aí a gente está usando um banco de dados H2. A gente precisa declarar aqui no .xml, tá? Que a gente não é mais uma SQL, é outro banco. Tá? Então também eu devo ter aqui em algum lugar. Tá aqui. Deixa eu ver. Tá, banco de dados H2. Aí eu posso falar que é só no escopo de teste, né?
porque ele não vai ser usado quando eu empacotar essa aplicação, né? Então, beleza, só no escopo de teste tá bom. Tá, deve estar alarmando que deve ter alguma falha de segurança, né? Sim, tá, algum problema aí, tá bom. Mas beleza, bom, então a gente já temos aqui o banco de dados H2, tá? Agora, o que a gente precisa fazer? O Spring, ele também tem um esquema, né, que você consegue, como eu vou subir essa base do H2, eu vou criar uma tabela ali dentro, né? Essa tabela aqui, tá? Então, essa mesma tabela aqui, ela vai ser criada ali no H2, né? Vai ser criada em memória para os testes, né? Então aqui, ó, você tem, você pode criar dois scripts, tá? Um chamado schema.sql, tá? E aí quando rodar os testes ele vai rodar esse cara, tá? E o outro, se você precisa de uns dados iniciais, né? Aí você pode ter um outro script chamado data.sql, aí ele vai fazer a carga desses dados. Tá, então deixa eu copiar aqui o script, eu já tenho o SQL pronto, tá? Então é aquela minha tabelinha de clientes, tá? Bom, tabelinha aqui, vamos ver aqui o application Yelm, eu falo aqui o H2, vamos ver se vai funcionar, se eu não esqueci de nada. Vamos tentar rodar aqui. Bom, vamos ver aqui. Ele deu um erro de Identity Value. Eu acho que esse script aqui tá errado, viu? Eu copiei, mas deve estar errado. Porque olhando aqui no banco de dados, que é o que funciona aqui no MySQL. Na verdade eu estou usando o MariaDB, né? Que é o fork lá do MySQL, mas tudo bem. Olha lá, ele tem uma primary key que o outro não tem. Ele tem aqui o auto-incremente, então vamos colocar isso aqui também. Então o ID tem um auto-incremente e ele é primary key. Tá, beleza, vamos rodar ver se muda alguma coisa. Tá, então a outra coisa que é importante falar para vocês. Então eu falei assim que o teste ele sempre vai rodar esse cara aqui, né? Mas tem um parâmetro no Spring que você pode mudar esse comportamento, tá? Mas assim, por exemplo, que tá agora é o... Deixa eu ver como... isso, SQL. É aquele que ele até sugeriu aqui. Init, aí você tem o always. É isso, SQL. Isso mesmo? Não, desculpa. SQL init mode. Aí always. Opa, aqui tem outro complete. Não. Always. Então, esse aqui é uma maneira que você está falando, olha, Spring Boot, toda hora que você rodar o teste, roda esse script aqui, tá? E se tiver o esquema, se tiver o data.sql, que você vai ter lá os comandos DML, né? Tiver insert, essas coisas, ele vai rodar os dois. Bom, vamos rodar aqui para ver se pelo menos resolve aquele erro, né? Se pelo menos muda o erro, aí já ajuda. Bom, 2 testes passaram, acho que estamos no caminho. Então, por exemplo, esse aqui que salvou, vamos lá para o teste. O que ele faz? Ele grava e depois ele verifica o retorno do método service, né? Aí aqui a gente vê aqui que ele, né, pelo log que realmente ele fez o insert, tá? O outro que passou é o delete.
Ah, o delete foi aquele que a gente mexeu, né? Então o que ele fez? Ele deletou a ID com o ID 1, depois ele fez a busca e aí a busca não voltou nada, então tá ok. Agora vamos ver esse aqui, por que ele falhou? Aí, ó, esse aqui ele falhou porque ele fez aqui a busca, né, por clientes, e como essa base ela tá vazia, né, porque a gente não colocou aqui nenhum data.sql, então a base está vazia. Então ele tá falando que a busca veio vazia e ele está esperando um. O que a gente pode fazer? A gente pode, como eu falei, esse teste aqui tem várias maneiras. Você pode colocar vazio, tá? É uma maneira. Tá, será que ele nem será que botar null aqui? Nem sei se ele aceita. Não, né? Aceitou? Ficou meio estranho, né? A verdade seria, o ideal seria isso aqui. Eu acho que ficaria mais claro. Ficou meio esquisito, né? Fazer assim, ó. Fazer um assert true. Se... Será que isso aqui funciona? Exempt. Vamos ver. Passou. Ok, então funcionou. Então aqui ele tá vendo se a lista tá vazia, beleza? Então tinha mais um, né? Eu já não lembro qual que era. Vamos rodar aqui. Acho que o IntelliJ mostra essa aqui. É o buscar cliente por um. Tá, ele não achou. Porque a base está vazia, né? Como foi para vocês, a base está vazia, ele não vai achar. Esse cara aqui, a gente poderia fazer o seguinte. Quer ver? Ah, esse cara nem precisa aqui, né? Mas esse Mockito aqui... Não tem mais Mockito, né? Acho que o import aqui ele até já... Nem tá usando mais, né? Limpou aqui, não tem nenhum Mockito. Tá, então a gente pode fazer o que? A gente pode... Talvez pega esse cara, vamos tentar fazer igual ele fez aqui. A gente tenta salvar o cliente. E aqui a gente tenta buscar pelo ID que ele salvou. Tá, só que aí ele vai ver... mas aí ele vai comparar... Não, aí o cliente teria que ser... Não esse found cliente, teria que ser esse aqui, né? Quer dizer, então assim, vamos lá. Eu gravei um cliente novo. Aí aqui ele... faz a busca pelo ID. E aí depois ele... A gente pode até... Talvez tentar... mudar esse cara. Bom, vamos ver como se comporta. Passou. Vamos rodar tudo. Beleza.
Bom, então gente, aqui foi uma introdução para uma maneira, assim, se vocês não conheciam, né, nova para alguns, né, de você trabalhar com testes, tá? Sim, tem outras maneiras melhores de trabalhar, mas aqui a ideia era para vocês entenderem como que funciona esse esquema de você testar um repositório tirando os mocks, né, dos resultados e você colocando o seu banco de dados aqui, né, e que será carregado em memória com H2, aí você consegue testar isso, tá? Bom, eu posso garantir para vocês que trabalhando dessa maneira, né, você consegue, na minha opinião, né, eu acho que é mais fácil de você testar algumas situações assim que seria bem complicado você ficar lá usando Mockito para mocar a resposta, né? Você grava, grava ali aquela situação, né, que você quer testar no banco de dados e aí você testa aqui o negócio, né? E eu acho importante saber trabalhar com isso, né? É importante você estudar um pouquinho mais, né, do básico do que o seu framework oferece, né, para facilitar você a usar esse tempo, né, que você gasta em fazer um teste, em testar algo que realmente faça valer a pena, né, que te ajude aí a encontrar problema no seu sistema, né, e que ajude a você ter uma correção rápida, né. Essa também é uma outra grande vantagem, né, que você tem de trabalhar com testes. Você consegue fazer uma correção de uma maneira mais rápida, né, se você tem uma boa cobertura. Então eu acredito que dessa maneira, né, sem o Mockito nesse caso aqui, para simular uma resposta de banco de dados, né, você está algo mais próximo do que você tem na realidade, né. Então você coloca lá na tabela, nesses scripts aqui, esquema, você tem ali o data SQL, você coloca ali os dados que você precisa simular e aqui você testa a regra de negócio que você precisa testar com a chamada de serviço, resultado esperado, etc. Tá? Bom, então o que eu tinha para mostrar é isso, tá? Ia falar também para vocês, se vocês tiverem alguma dúvida sobre qualquer assunto aí que eu falo aqui no meu canal, de carreira, de back-end, né, algumas opiniões aí de alguns outros assuntos de tecnologia. Então vocês me sigam aí nas redes sociais, que ali eu sempre falo, eu comento aí algumas coisas de tecnologia, né, e eu tô pegando aí as dúvidas, né, que vocês estão mandando, e eu já fiz um vídeo aí que o Dev Responde, mas eu devo fazer mais alguns aí em breve, né. E assim, sobre esse assunto aqui tem um mini curso aqui de banco de dados, tá? Tem alguns mini cursos também de Java, tem o Java na Correria, que ele fala aí bastante sobre uma aplicaçãozinha simples pronta, né? Já tem algumas alterações que aí eu mostro lá, aqui tem bastante código, eu vou explicando ali, tem várias partes, né? Tem uma parte lá que é o Java Seguro, que eu também falo mais focado na parte de segurança, implementação de alguns algoritmos, tá? Dá uma olhada aí no canal com calma, tem bastante coisa para você ver, tá bom? Então beleza, era isso que eu tinha para mostrar para hoje. Um abraço aí, até a próxima, dá like no vídeo, por favor, e compartilha.